Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos para mais um conselho de Deus. E nessa oportunidade eu quero trazer aqui uma palavra que tem ardido no meu coração, que Deus tem falado poderosamente comigo nos últimos dias. E para transmitir essa mensagem eu quero tomar por referência no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 19, que nos relata dizendo assim: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo se chama pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu digo ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Nós podemos contemplar aqui, meus irmãos, nesse capítulo 9, Daniel com o coração aquebrantado na presença de Deus. Daniel aqui que tinha pegado as crônicas, os livros que estavam ao seu dispor ali na Babilônia, e ele vai lendo ali aqueles livros e logo ele vai entendendo de o porquê que eles estavam cativos ali naquele lugar. Logo ele vai entendendo que por causa da rebeldia do povo de Deus, a rebeldia do povo de Israel, que foi por causa de tudo isso que eles foram levados cativos. Mas ele também entende que passados-se 70 anos, Deus tornaria a transportar esse povo para Judá e Jerusalém. E quando Daniel entende tudo isso, quando Daniel compreende que eles estavam ali por causa dos seus pecados, ele então agora vai se humilhar com jejum, com prantos. Ele vai se humilhar na presença de Deus e buscar a face de Deus com rogos. E vai dizer a Deus: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa o pecado do povo de Israel. Ele vai se humilhar na presença de Deus ao ponto dele reconhecer e dizer: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão dos seus servos e dos seus profetas. Daniel, reconhecendo as suas misérias, os seus pecados, ele se humilha na presença de Deus e vai dizer: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor a ti mesmo. Porque nessa oração ele vai dizer: Deus, eu não estou orando a ti confiado nas minhas obras de justiça, não, eu estou orando confiado nas tuas muitas misericórdias. E ele continua dizendo: ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo se chama pelo teu nome. Eu tenho para mim que Daniel ali, lendo aquelas crônicas que estavam ao seu dispor, aqueles livros, ele dá uma passadinha naquela passagem que está relatado para nós em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, onde relata dizendo: e se esse povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e então os meus ouvidos estarão atentos às orações realizadas aqui nesse lugar. Quando nós temos um coração aquebrantado na presença de Deus, quando nós se humilhamos na presença de Deus, o salmista relata dizendo que ele não resiste a um coração aquebrantado e contrito na presença dele. O profeta Daniel vai relatando dizendo que estando ele ainda orando, estando ele ainda falando em oração e confessando o pecado e o pecado do seu povo Israel, e lançando súplica perante a face do Senhor Deus Todo-Poderoso, estando eu digo ainda orando, falando com o Senhor, foi dada uma ordem no céu, e o varão Gabriel que eu tinha visto ao princípio desce mais do que rapidamente e toca-me na hora do sacrifício da tarde. Que coisa mais linda, que experiência maravilhosa. E é isso que nós vivemos quando nós temos o coração aquebrantado, quando nós entramos no nosso quarto, no nosso lugar de oração e vai falar com Deus com o nosso coração arrependido, reconhecendo as nossas misérias, as nossas falhas. Nós vivemos experiências maravilhosíssimas na presença de Deus. A glória de Deus toma conta desse ambiente de oração e nós temos experiências grandiosas na presença de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos,
que todo pecado há uma consequência. Quando o homem vai pecando deliberadamente, quando o homem vai pecando, falhando, com a sua mente cauterizada, a consequência desses pecados, enquanto essa pessoa não se arrepende, enquanto essa pessoa não volta, não torna o seu coração para Deus, ele não alcança misericórdia, porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja Deus, aleluias. Precisamos ter um coração aquebrantado na presença de Deus. Precisamos reconhecer as nossas misérias. Precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, dependentes da graça dele. E aí então seremos alcançados pela misericórdia dele. Seremos alcançados pelos milagres que recebemos da parte do Senhor. Daniel teve essa experiência maravilhosa, e é lindo demais quando nós entramos no nosso ambiente de oração e logo percebemos que há seres celestiais ali conosco naquele ambiente, que há seres celestiais conosco ali naquele lugar de oração. Jacó teve essa experiência, quando Jacó vai retornar para encontrar com seu irmão, passando pelo val de Jaboque, ele percebe que há seres celestiais ali naquele lugar, e logo ele vai orar a Deus ali naquele lugar. Ele vai batalhar com aquele varão, porque Jacó estava com seu coração aquebrantado. Jacó estava se humilhando na presença de Deus, retornando ali para encontrar com seu irmão Esaú. E ele então é alcançado pela misericórdia de Deus, recebe a sua bênção. Então deixa de ser Jacó para ser chamado de Israel, príncipe de Deus. Se humilha na presença de Deus, reconhece a sua dependência dele, terás vitórias. Deus abençoe a todos.